A potência instalada de energia solar no Brasil aumentou quase 10 vezes nos últimos 5 anos. Saiu de 5 gigawatts em 2019 e chegou a 47 em agosto desse ano, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Mas o segmento recebeu nos últimos dias a notícia de um aumento da alíquota para painéis solares, que subiu de 9,6% para 25%. Vamos entender um pouco dessa conjuntura da energia solar no Brasil com a coordenadora estadual da Absolar, no Rio Grande do Sul, Mara Schwenber. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Thaís. Bem, primeiro vamos falar um pouco sobre essa conjuntura da energia solar no Brasil, né? Esse é um tema muito importante, até tendo em vista a questão da sustentabilidade e transição energética. Sim, o Brasil ele vem nesse crescente. A gente divide, né, esse momento em duas etapas. A gente fala 2012 com a entrada da legislação e a partir daquele momento foi permitido gerar energia e injetar energia na rede pelo sistema de compensação. Até 2022 a gente teve um crescimento gigantesco, motivado pela inserção, pelo incentivo que a gente tinha para a geração de energia solar. Então, até 2022, para cada 1 kWh que eu gerava, eu compensava 1 kWh. Então, a gente tinha uma compensação de 100% da tarifa, o que fez com que muitas pessoas, principalmente depois de 17, quando o payback ficou mais atrativo, fizesse esse investimento em energia solar. Depois de 22, a gente teve a entrada da legislação, né, a Lei 14.300, que efetivamente é a lei que regula a geração distribuída no Brasil, e o sistema de compensação ele passou por um processo de mudança. E a gente fala que isso aconteceu também em outros países, né, que é natural a partir de uma determinada potência instalada a nível nacional, onde os consumidores que a partir de então começaram a gerar sua própria energia, eles não fazem mais essa compensação integral. Por quê? Porque eles pagam um percentual para utilizar a rede da distribuidora, né? Então, eles pagam o uso do fio, que a gente chama. E isso acabou que lá em 2023 a gente teve uma mudança um pouco nesse cenário de crescimento, ele passou por um crescimento mais estável, né, por um crescimento mais maduro. Então, anualmente, a gente tem uma entrada ainda significativa de novos consumidores, até porque existem novos consumidores anualmente, mas não mais com a mesma velocidade que a gente teve até 2022. Claro que a gente foi surpreendido em 2023 com uma queda de preços muito significativa nos equipamentos. Não a nível de Brasil, mas a nível mundial, o preço do módulo fotovoltaico teve uma queda muito grande, né, no seu processo de produção, lei da oferta e demanda a nível mundial, e isso impactou nos preços. Então, mesmo com a mudança da lei e fazendo com que o consumidor precisasse pagar o fio B, a queda nos preços dos equipamentos manteve o retorno do investimento, o payback muito atrativo. Então, isso acabou que o mercado não desacelerou, ele manteve um crescimento, mas um crescimento mais constante. E como fica esse ritmo aí agora com esse aumento de alíquota para 25%? Então, esse aumento de imposto, né, ele nos surpreendeu, porque era um assunto que estava adormecido a nível de possibilidade de acontecer. A gente não, como associação, vinha acompanhando esse tema e não cogitava que o governo tomasse essa medida e de uma maneira tão surpreendente como foi, por vários fatores, né? O primeiro é que o objetivo do governo é incentivar a indústria nacional. Mas hoje a gente não tem uma fábrica de módulos fotovoltaicos no Brasil, a gente tem duas montadoras. E essas duas montadoras não conseguem atender 5% do consumo anual de módulos que o Brasil tem. Então, bom, mesmo que elas estejam na sua capacidade máxima, eu preciso continuar importando 95% dos equipamentos. Isso quer dizer que eu tenho um impacto muito grande nesses preços e não faz sentido, né, eu estar taxando de tal forma um produto que eu ainda não tenho produção nacional que tenha capacidade de atender. A nível de grandes projetos, né, usinas de grande porte, há uma estimativa de 97 bilhões em obras que já estão suspensas em função desse aumento. Então, tem um impacto muito grande no investimento e tem um impacto muito grande na geração de empregos.
Quando a gente fala em usinas de pequeno porte, de residências, comércio, agronegócio e indústria, esse impacto ele deve ser um pouco menor, né? Porque a análise de payback é feita de uma maneira diferente. Se imagina que a partir de janeiro, quando efetivamente esses produtos já tiverem entrado com esse imposto no Brasil, o aumento efetivo na ponta para esse consumidor fique na ordem de 10 a 12%. Então, sim, sempre vai ter uma retração, né, natural, porque interfere lá no momento da decisão de compra, eu estar pagando um pouco mais do que eu havia projetado e ter um payback um pouco mais longo. Isso, na nossa opinião, vai totalmente na contramão de tudo que a gente vem falando, né? Vamos falar aqui do Rio Grande do Sul. Olha o que a gente passou esse ano em termos de enchente, em termos de impactos da mudança climática, e não só aqui, mas no mundo todo. E a gente, essa semana, com o COP, né? E o governo federal indo lá e falando na COP da importância da transição energética, da importância do Brasil nesse cenário, da importância da redução de CO2, e a gente, por outro lado, ter sido surpreendido com uma notícia que realmente nos pegou de surpresa e realmente nos preocupa muito, e que a gente vai estar trabalhando ainda a nível de governo para tentar mudar esse cenário aí, porque a gente acredita que não foi uma decisão assertiva. É bem isso aí, como você falou, né? Justo no momento da COP, esse aumento de alíquota acaba inibindo um pouco os investimentos? Acaba inibindo. Então, tem impactos muito significativo nos investimentos, principalmente nos investimentos grandes, né? E também na geração de emprego, de renda e todos esses outros fatores que a energia traz, né? Que não é só a redução de CO2. Então, a gente precisa ter, mas aí a comunidade, né? O consumidor como um todo também precisa pressionar politicamente para que isso mude e que volte a ter o benefício que a gente tinha. Já tinha uma transição de imposto, né? A gente vinha do imposto zero de importação, então ele já tinha tido uma alteração para 9,6, só que isso de uma maneira gradativa, ao longo do tempo, respeitando algumas cotas de importação. Então, o impacto ele seria percebido de maneira muito tênue, não seria um impacto tão significativo e ele seria ao longo de um tempo. Agora, essa ruptura de 0 a 25 de uma maneira muito surpreendente, com certeza vai gerar problemas a nível de interesse de investimento de grandes consumidores, principalmente. E isso está aí somado a um outro problema que a gente vem enfrentando, que já foi muito discutido, principalmente em Minas, né? Até por Minas liderar aí o mercado de energia solar, mas agora também veio com muita força em São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os dois estados que vêm na sequência, liderando os estados com maior potência instalada, que é a inversão de fluxo. Hoje, a ANEEL fez uma regulação há 3 meses atrás, indicando uma mudança no sistema de análise de novos projetos, e hoje, em várias situações, o consumidor já tem, pela própria distribuidora, um limitante de quanto ele pode instalar de geração na sua propriedade, na sua residência ou no seu comércio. Então, eu já não posso mais instalar a potência que eu gostaria ou que teria interesse em instalar, e sim é passado por uma análise técnica de engenharia, onde é analisado o fluxo da rede e verificando se ali já não tem uma quantidade significativa de geração, e isso por si só já limita o crescimento da GD a nível de Brasil. Então, isso somado à alteração de preços, né, ele gera um impacto significativo, sim. Mas, claro que a gente não está falando aí só de notícias ruins, né? A gente também tem notícias boas no setor, senão a gente fala só de problema. A Vamos lá. gente, a gente tem um ponto importante, mas que também a gente precisa um olhar mais próximo do governo com relação a isso, que é a entrada da utilização das baterias, a armazenagem de energia, que já é uma tendência no mundo e que vem crescendo absurdamente em todos os lugares do mundo, ela vem entrando com força no Brasil. As baterias, elas têm reduzido de preço de maneira muito significativa, assim como o solar reduziu. Então, a gente imagina que os próximos anos ela vai entrar tanto para compensar essa parcela de geração que eu mandaria para a rede, que eu vou deixar de mandar e vou armazenar na bateria para utilizar fora do horário, mas também como backup do sistema de energia ou como utilização no horário de ponta, quando a gente tem um consumo maior e a energia é mais cara.
e ela teve uma redução de preço já de 30% a 40%, né, no ano de 2024, e mesmo assim ela ainda não é totalmente acessível, ela tem uma projeção de queda de 20% já no próximo ano, e isso também faz com que esse investimento acaba sendo interessante. Então, unir o solar à armazenagem, ela passa a ser um novo olhar para os próximos anos. Claro que a gente tem um grande problema, que é a carga tributária da bateria no Brasil e ainda a regulação da ANEEL, que está em fase de construção, mas que deve acontecer aí no começo de 2025. Então, tem sim boas notícias para frente também, mas precisamos trabalhar essa questão tributária que tanto vem, né, gerando problemas até para novos investimentos aqui, para novos investimentos no Brasil. E toda essa questão, especialmente das baterias, tem impacto também no agro, Mara? Exatamente. E olha que interessante, Thaís, o agro sempre é o que impulsiona, né? O que inicia o processo de transição. Então, o agro aí que a gente passa aí hoje andando, né, por tudo que é lugar e vê aquele monte de usina instalada, principalmente em solo, porque tem um espaço físico apropriado para geração de energia e apto, né, para receber o sol assim de maneira tão aberta, agora ele também é o primeiro consumidor que vem buscando as baterias. Por quê? Porque ele sofre constantemente por estar mais distante dos grandes centros, por estar com dificuldade, muitas vezes, de receber uma energia de qualidade, ele já busca a bateria como sendo uma solução para os problemas do cotidiano dele. A gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve vários lugares que ao longo desse ano ficaram 2 semanas sem energia elétrica. Então, a bateria junto com o solar, ela tem uma vantagem muito grande, porque digamos que eu vou ficar 10 dias, né, ou uma semana sem energia, ou 5 dias sem energia elétrica, mas no horário de sol, as minhas baterias vão estar recarregando. Então, eu consigo estar todos os dias tendo uma carga nova, se eu tiver sol, ou se eu não se eu tiver, mesmo que eu tenha um dia mais nublado, mas eu consigo estar carregando essas baterias e estar utilizando essa energia e não fico aí perdendo produto ou deixando de produzir ou estragando material, equipamento em função da falta de energia. E assim como eu gero estabilidade para a rede. Então, a gente percebe que quem vai estar abrindo, né, os primeiros compradores, os primeiros investidores que estão olhando para as baterias e que estão buscando essa solução vêm do agronegócio, né? Então, mais uma vez aí desbravando um novo mercado. E para quem não entende, como é que funciona o dimensionamento da energia solar para uma propriedade rural, por exemplo? Hoje, Thaís, a solução do solar, ela é muito rica, né? Então, assim, se eu imaginar, muito pelo consumo de energia. Então, quando eu olho uma conta de 200, 300 reais por mês, já compensa gerar energia e compensar essa energia e trazer essa conta para uma tarifa mínima. Esse é o primeiro ponto, né? E a partir disso, quanto maior o consumo, mais atrativo vai ser o investimento e o retorno, isso falando só em solar. Quando eu falo em solar, por exemplo, eu tenho outras possibilidades. Eu tenho um sistema de irrigação, eu tenho um sistema de bombeamento de água, que eu preciso, por exemplo, fazer um bombeamento de água num local um pouco mais distante da sede, ou para uma irrigação, ou né, para o gado, por exemplo, lá. Eu posso utilizar hoje um sistema solar totalmente off-grid, desconectado da rede da distribuidora, onde eu vou ter lá os módulos, o inversor, o sistema de bombeamento, e vou estar bombeando essa água de maneira a não precisar construir uma rede elétrica até aquele lugar. Então, ele é também utilizado para pivô de irrigação, ele é também utilizado para bombeamento de qualquer forma, né? E agora também no sistema híbrido, eu vou poder gerar energia, injetar energia na rede e manter essa energia armazenada para utilizar de noite ou utilizar quando falta energia da rede, ou para injetar na rede em horário de ponta, quando a energia está mais cara. Então, buscar uma empresa confiável, né, que consiga aí gerar um projeto de qualidade, entregar um produto de qualidade e levar a sua conta de energia, sua dor, a sua demanda, que com certeza tem uma solução interessante. Hoje tem muitas linhas de financiamento também, tem muitas possibilidades de buscar esse recurso financeiro e transformar aí e rentabilizar aí a propriedade através da redução de custos,
que a gente sabe que a energia elétrica é uma dor no agronegócio. É verdade, são muitas possibilidades mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre como é que são as condições solares, digamos, no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado mais de clima temperado. Bom, o Rio Grande do Sul tem um excelente clima e uma excelente radiação. Perde para alguns outros lugares do Brasil, eventualmente perde, mas ganha também de uma boa parcela. E por que isso? Porque o que gera energia não é o calor, e sim a radiação. Então, o Rio Grande do Sul ele tem uma vantagem que em vários períodos do ano ele tem um clima mais ameno. E esse clima mais ameno com sol é o cenário perfeito para a geração de energia. Então, aonde que ele perde um pouco? É no período do inverno, que tem dias um pouco mais curtos, né, de menos sol. Mas, ao mesmo tempo, a temperatura amena contribui aí para que a gente tenha, ao longo de um período de 12 meses, uma excelente radiação. Só para a gente ter uma ideia, o melhor período do ano na Alemanha, né, que é um país que tem investimentos altíssimos em energia solar, o melhor período da Alemanha ele é pior do que o nosso menor período no Rio Grande do Sul. Então, assim, o Rio Grande do Sul não tem nenhum período do ano que ele produz menos energia do que a Alemanha, e mesmo assim a Alemanha é uma referência mundial aí em geração de energia limpa. Então, a gente está muito bem posicionado. Cada região do estado tem uma radiação específica, mas em todo o estado a gente tem um mapa, inclusive o Rio Grande do Sul, ele tem um mapa solar que foi construído pelo governo do estado, e ele mostra aí que a gente tem no estado um potencial muito grande de geração de energia, não é por menos que o Rio Grande do Sul hoje é o terceiro estado brasileiro em potência instalada. Muito bem, boas notícias então para os gaúchos. Vamos ficar com as boas notícias, né, Mara? Obrigada pela participação. Obrigada.